comecei a enxergar minhas finanças à luz da Bíblia. E aí, tudo começou a mudar. Pois é. Bom, eu vim de uma vida financeira muito apertada. Eu ganhava muito bem, mas isso não... Ganhar bem. O que era ganhar bem? Quanto mais eu ganhava, mais eu queria, né? Até tinha todas as minhas contas anotadas e tudo mais, mas quem dizia que eu seguia ali aquele orçamento do mês? Não. Eu sempre gastava além. Então, eu venho de uma vida de endividada. Passo por uma educação financeira. Exatamente. Fui estudar sobre finanças para entender. Falei, gente, não, calma aí. Eu não posso viver assim. E sempre racionalmente falando, mesmo sendo cristã. Sempre com um olhar, eu tirava o Senhor, né, desse campo financeiro. Não. Aqui, quem tomava conta era eu. Nesse campo aqui, era eu. E aí, eu comecei a ter alguns resultados, mas mesmo assim, eu comecei a entender sobre emoções, eu comecei a entender que as minhas emoções é que estavam comandando a minha vida, não a forma como eu estava organizando o meu dinheiro, mas as minhas emoções. Falei, então eu já sei. Então eu preciso rever as minhas emoções. Fazer uma psicóloga, enfim, fazer um trabalho de coach financeiro. E aí eu comecei a mudar algumas coisas, mas mesmo assim, alterando, tentando, me forçando a alterar algumas crenças sobre o dinheiro, mas mesmo assim eu entendia, eu percebia que não era algo fácil para mim. Foi aí que eu falei, não, calma aí, há algo espiritual aqui nas minhas finanças que eu não estou conseguindo avançar. Eu não estou conseguindo entender com clareza. Não é apenas sobre organização, porque eu sou uma pessoa organizada. Não é apenas sobre cuidar do emocional, porque agora eu já tinha algumas ferramentas que faziam com que eu deletasse algumas crenças, criasse outras crenças. Já estava entendendo, né, desse mundo emocional um pouco mais, e mesmo, né, com esse conhecimento, eu não estava conseguindo fazer com que o dinheiro parasse na minha vida. Há algo espiritual. Eu comecei a buscar na Bíblia, buscar na palavra do Senhor, porém, eu ainda tinha algumas crenças de que, será que vai ser certo? Eu pedi para o Senhor para que Ele intervenha mais uma vez na minha vida, porque, assim, todas as vezes que eu orava era pedindo uma ajuda para o Senhor, para que Ele viesse me ajudar a pagar uma conta logo depois. Eu até sentia vergonha, porque tinha que orar de novo e pedir novamente para o Senhor me ajudar a pagar uma outra conta. Falei, meu Deus do céu, será que esse é o caminho? E aí eu comecei a ir para a palavra do Senhor. E quando eu fui intencional em buscar na palavra do Senhor sobre o dinheiro, eu aprendi que o Senhor tinha muito mais para me ensinar. E eu lembro que os primeiros princípios que eu comecei a praticar foram a gratidão. A palavra do Senhor conta uma história de que sobre a multiplicação dos pães. E antes de Jesus multiplicar os pães, o que ele fez? Ele agradeceu. Pois é. Então a gratidão começou a fazer parte da minha vida. Esse foi o primeiro princípio, a primeira coisa que eu aprendi sobre finanças ali na Bíblia, o princípio da gratidão. Ser grato pelo pouco. Ele foi grato pelo pouco e por isso se multiplicou. O segundo princípio é sendo fiel nos pequenos valores, nas poucas coisas. Eu passei a dizimar com mais alegria, a ofertar com mais alegria, a administrar aquele meu dinheiro com alegria, sendo fiel, pedindo sabedoria a Ele para que Ele me ajudasse a administrar esse dinheiro. E a terceira coisa é a generosidade. Eu descobri que quando a gente abençoa alguém, a gente vira rio e não represa. E é isso que o Senhor quer para a sua vida, que você seja rio e não represa. E se você for hoje lá na palavra do Senhor, sendo intencional, buscando lá dentro da palavra do Senhor fontes de sabedoria financeira, você vai sair de lá cheio de princípios. Você vai, mas olha só,
não é apenas sobre conhecer, mas você tem que começar a praticar aquilo que o Senhor vai colocar nas suas mãos. O seu entendimento vai se abrir, você vai ser uma pessoa mais sábia, mas não adianta saber e não praticar. Eu comecei a praticar isso na minha vida, eu comecei a praticar a gratidão, a fidelidade a pequenas coisas, a generosidade. Eu comecei a praticar. E isso fez toda a diferença, porque apenas conhecer o que a palavra de Deus fala sobre finanças não vai mudar a sua vida. O resultado sobre aprender finanças à luz da Bíblia é a paz. É a paz. É a paz de entender em quem você confia. É a paz de entender como você deve orar, de como você deve seguir agora com as suas finanças. Não mais apenas orando por mais dinheiro, que Ele te abençoe, por uma promoção. Não. Isso vai acontecer, né? E orando para que o dinheiro venha. Não, isso é promessa, isso nem é princípio. O dinheiro vai chegar, a provisão vai chegar. Isso é promessa. Agora, o princípio está em você cuidar bem dessa promessa que ele tem te dado. Então, aprender finanças à luz da Bíblia vai te trazer essa paz, vai te trazer esses princípios de como tratar o dinheiro, como ser abençoado, como ver o seu dinheiro ser abençoado dia após dia. Você não vai mais, eu profetizo aqui sobre a sua vida, que você não vai mais ver o seu dinheiro indo embora e você nem sabe para onde ele foi, porque você vai começar a aplicar aquilo que o Senhor tem para a sua vida e já está escrito há muito tempo. Bom, se você gostou desse vídeo, você vai ser generoso. Começa a praticar a generosidade agora, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra aqui para mudar a sua vida financeira. Você vai curtir esse vídeo, vai compartilhar esse vídeo aqui com as suas amigas. Você vai começar a me seguir, porque aqui você vai aprender muito mais sobre os princípios da palavra do Senhor sobre as suas finanças.